O Brasil, de fato, fez um vídeo repercutindo aí as tarifas que a China está implementando em resposta ao Trump, né? Eu quero botar esse vídeo aqui, aí depois eu quero que o Mohamed e o Eduardo falem brevemente sobre esse tema aqui, que não é o tema da nossa pauta, né? A nossa pauta é a África, né? Mas é o que está na nossa. Né? É o tema da hora, né? É um tema da hora, eu acho que é importante a gente falar a guerra comercial aí proposta pelo Trump, que, na minha visão, vai sair pela culatra esse tiro aí, né? Mas vamos assistir juntos aqui, ó. Deixa só eu lembrar pro pessoal aí para deixarem a curtida, tá? E dizerem no chat de que cidade estão assistindo, quem for chegando aí. Produtos dos Estados Unidos entraram em vigor no início da semana. É a resposta de Pequim ao aumento de 10% nas taxas que o governo Trump colocou em todos os produtos chineses a partir de 1º de fevereiro. A reação da China veio com uma tarifa de 15% sobre carvão e gás natural liquefeito, o GNL, vindo dos Estados Unidos, e de 10% sobre petróleo bruto, maquinária agrícola, carros com grandes motores e caminhonetes do país norte-americano. A China também entrou com uma ação no mecanismo de resolução de disputas da Organização Mundial do Comércio, logo depois que as tarifas do governo estadunidense começaram a valer. 中方不会主动挑起贸易争端，愿通过对话协商来解决问题。但对于单边霸凌举措，一定会采取必要措施，坚决捍卫自身权益。我们强调，搞保护主义没有出路。 贸易战、关税战没有赢家，这已经成为国际社会的普遍共识。美方的做法严重违反世贸组织规则，严重损害以规则为基础的多边贸易体制，无异于解决自身的问题。 A China também implementou controles de exportação de 5 metais: tungstênio, telúrio, bismuto, molibdênio e índio. Esses metais são usados por diferentes indústrias, como a tecnológica, a metalúrgica e a petrolífera. Os chineses chegam a produzir de 70% a 80% do total de alguns desses materiais. This is also going to cause a lot of damage to the United States domestic economy, the inflation with all the tariffs going in, and also countries will retaliate. And they will retaliate not just with tariffs. They can retaliate in exporting minerals that the U.S. needs. They can vote against the U.S. in the United Nations, and so there will be consequences, political, economic consequences for the U.S. Trump também ameaçou impor tarifas à importação de chips de Taiwan. As empresas da ilha possuem mais de 60% de toda a produção mundial de chips. O republicano disse que a principal empresa do setor em Taiwan, a TSMC, teria roubado o negócio dos Estados Unidos. Trump ainda acusou o governo de Taiwan de depender do financiamento militar dos Estados Unidos sem pagar por isso. Zhu Fanliang, porta-voz do Escritório de Assuntos de Taiwan do Conselho de Estado da China, disse que quanto mais as autoridades do Partido Democrático Progressista, que governa a ilha, confiam nos Estados Unidos, mais elas prejudicam os interesses de Taiwan. 美国有关单边主义和贸易保护主义的做法，再次证明美国永远是奉行美国利益优先。所谓应对措施，不过是卖台媚美，只会损害台湾产业发展的根基，牺牲台湾民众的利益福祉。Tá aí, o mundo inteiro só fala nesta guerra comercial, né, que tá repercutindo para todos os lados, né? Como a gente viu ali, né, a China aplicou ali algumas tarifas cirúrgicas, né, assim, naqueles produtos que mais vão gerar inflação dentro dos Estados Unidos, né, e o Brasil entrou nessa roda essa semana também, com o aço, com o alumínio, né, e a gente está envolvido nesse cenário todo aí. Deixa eu pedir para o Mohamed e para o Eduardo, vamos começar com o Eduardo, mas eu quero que vocês sejam breves, tá, pessoal? 2, 3 minutinhos para a gente não ficar muito tempo nessa pauta, que eu quero entrar na da África já. Então, quero ouvir vocês aí com brevidade nessa pauta aí. Vamos começar com o Eduardo. Como é que tu estás enxergando isso aí tudo, Eduardo? Bom, Luiz Portinho, aquilo é o principal, você já falou, né? Isso aí vai provocar, obviamente, inflação dentro dos Estados Unidos, né? Muitos produtos eletrônicos vêm da China, tem fábricas na China, né? E como a reportagem disse, né, acabou prejudicando também Taiwan, né?
essas tarifas acabaram prejudicando Taiwan, que é um aliado ali, né? É uma ilha rebelde ali, aliada dos Estados Unidos, né? Então fica uma situação bastante difícil ali para o próprio Trump, né? Vamos lembrar que também essas questões econômicas também prejudicaram ali o governo Biden ali. Então, essa situação ali, eu acho que essa guerra comercial, ela não vai muito para frente, né? Porque quando o Trump vê que realmente a China tem a capacidade de causar um dano grave na economia dos Estados Unidos, eles vão voltar atrás, né? A gente precisa lembrar que o Trump é um homem de negócios, né? O Trump é um magnata da construção civil, então eu acredito que essa guerra comercial não tem chance dos Estados Unidos ganharem, né? Já que a China tem também outros aliados comerciais e tudo mais, né? No caso do Brasil, eu acho muito mais difícil, né? Vamos lembrar, o Brasil tem ainda, tem ainda não, sempre teve uma economia bastante dependente dos produtos manufaturados dos Estados Unidos. Então, fica difícil para o Brasil fazer uma retaliação. Não estou dizendo que não deva ter, mas tem que ser uma coisa com muito cuidado, né? Porque a capacidade que eles têm para retalhar o nosso país é muito maior do que para retalhar a China, né? Economicamente falando. Isso aí, Mohamed. Olha, para ser breve e conciso, eu faria minhas as palavras do nosso colega e eu acrescentaria que nós estamos em frente a dois paradigmas totalmente diferentes. Numa velha nação, a China, né, com um know-how milenar, uma nação recém, os Estados Unidos, que está com pressa, que está nervosa, e na diplomacia e na economia você não pode ser impaciente e nervoso. Né? Nós temos nos Estados Unidos, né, uma fase de decadência que encarna, de uma certa maneira, uma nação como o Ocidente, que ainda tem poder, mas que perdeu o monopólio do poder. Isso é o drama, né, do Ocidente, que não está reconhecendo a emergência de novas potências na Ásia, na África, na América Latina, no Oriente Médio, e que não está lidando com isso. Eu gostaria de acrescentar que os chineses também têm mais de $1 trilhão injetado na economia americana, e a qualquer momento, se retirar esse dinheiro, eles quebram o sistema econômico americano. Então, nós estamos hoje em dia num mundo de interdependência, de interconexão, que faz com que um não pode viver ou conviver sem o outro. Né? Os dois, na realidade, se complementam. Obviamente, nós estamos frente a um animal político desconhecido, né? Uma incógnita, um Donald Trump que apenas implementa o que a gente chama de diplomacia transacional, né? Ele considera e quer tratar a diplomacia como se fosse um business, um negócio, e diplomacia não funciona dessa maneira, né? O analista no vídeo falou da questão da retaliação, né, que poderiam ter os Estados Unidos na ONU. Eu acredito que na ONU não vai ser importante, porque os Estados Unidos não estão nem aí com a ONU, né? Estão demonstrando isso a cada dia, violando o direito internacional. Né? Eles retiraram do coração da diplomacia americana o multilateralismo, bem como o respeito do direito internacional, mas eu acho que esse isolacionismo no qual os Estados Unidos está mergulhando os Estados Unidos, voltando a uma América fantasiada do final da Primeira Guerra Mundial, né, quando ela emerge como uma potência, acabou. Então, eu acho que a longo prazo, os Estados Unidos vão pagar um preço enorme com essa política que eles estão implementando de terror completamente desorganizada e com pessoas, sobretudo no governo, extremadamente mal preparadas. Perfeito. O Thiago Gomes aqui, ó, dizendo mas como é que funciona, afinal, essa taxação do Trump? Todo mundo fala sobre isso, mas acho que pouca gente entende como funciona. E o Sidney Kripa botou aqui, ó, taxando em 25% aço brasileiro, os produtos nos Estados Unidos não ficarão 25% mais caros? Bem seria a reciprocidade, né? Teoricamente, você tem que fazer a reciprocidade. Você me taxar de 25%, eu vou te taxar também de 25%. O Lula já declarou nesse sentido, né? Que vai ter reciprocidade. Essa vai ser a política do Brasil, né? Segundo uma essa inconsciência, né, de um presidente mal preparado, como bem falou o Lula, né? Ele está aqui para governar os Estados Unidos no mundo, né? Então, ele tem uma percepção, não apenas dos Estados Unidos, mas esse
Ocidente em parte decadente, que não está aceitando as mudanças de paradigma, essas potências novas que estão emergendo, que estão pedindo cada vez mais direito, né, de opinar, de atuar, né, nessas transações internacionais, de participar dessa nova modelagem da economia mundial. Então é realmente algo que tem que ser vencido, né, esse preconceito, né, de um Ocidente que está dominando economicamente, politicamente o planeta há mais de 500 anos. Mas essa questão aqui, ó, que o Thiago pergunta, né, como é que funciona, basicamente é o seguinte, né, Thiago, em linhas gerais, o Trump está tarifando vários produtos que entram lá nos Estados Unidos, que são importados pelos Estados Unidos, né? Não sei qual é a ideia dele, né? Porque isso aí, os maiores especialistas dizem que isso vai gerar inflação interna nos Estados Unidos, né? E eu assisti essa semana, foi muito interessante que eu peguei, me apareceu ali a Manhãneira com a Cláudia Sheinbaum, né? E eu não tinha assistido ainda, vou assistir, vou ver como é que tá as manhãneiras da Cláudia, né? E peguei exatamente neste debate aqui, estava lá o ministro da Economia do México, explicando como é que aquilo ali atingiria os Estados Unidos e o México, né? E aí ele cita o exemplo, é um pouco mais grave até do que isso aqui que o Sidney Kripa está colocando, ó, desse raciocínio, vai taxar em 25%, então vai ficar 25% mais caro nos Estados Unidos os produtos. Tem alguns que vão ficar ainda mais, tá, Sidney, pessoal do chat? O exemplo que o ministro da Economia do México trouxe era da linha automotiva, que hoje em dia tem uma sinergia imensa entre Estados Unidos, México e Canadá. Como eles têm lá o acordo entre eles, que era a antiga NAFTA, né, que foi atualizada exatamente pelo Trump em 2018 ou 2019, e virou USMICA, né, que é as siglas iniciais, US Estados Unidos, M México e K de Canadá, né? Eles têm um tratado de livre comércio entre esses países. Então, os carros são produzidos basicamente no México, né? O México que tem as linhas de montagem ali dos carros que são consumidos nos Estados Unidos e no Canadá, mas as peças e o aço e as peças que são manufaturadas com esse aço, com alumínio, elas circulam durante a cadeia produtiva. Então, o ministro esse deu exemplo ali de um pistão que ele entra e sai do país, desses países em mais de 10 vezes. Ele vai para o Canadá, ele vai para o México para fazer uma outra etapa, vai para os Estados Unidos. Então, são 10 operações, Sidney e pessoal, que seriam tarifadas. Então, é uma loucura completa isso aqui. A gente está diante de uma barbaridade que não me preocupa tanto, porque eu acho que eu tenho dito que o Trump é um bravateiro. E ele não vai conseguir levar adiante isso, porque isso aqui vai prejudicar tanto os Estados Unidos que ele vai ter que voltar atrás, né? Então, basicamente é isso, né? Vocês têm mais algo a acrescentar aí, pessoal? Mas só um detalhe, o Trump já tinha taxado o aço e o alumínio brasileiro em 2017 a 2021, que era na época do governo Bolsonaro, né? Exatamente. Então, isso aí não é novidade, né, cara? A Tereza Vilela traz uma reflexão interessante. Ó. Será que a lógica do Trump não é beneficiar os bilionários especuladores com a hiperinflação e o povo que se vire como bem entender? Talvez, né? Talvez. Ele cobrando, taxando, ele aumenta a arrecadação, né? A Tereza nos deu a definição do neoliberalismo. Exatamente, né, Mohamed? Exatamente. Os bilionários especulam, ganham, e o povo que se vire, né, nas lixeiras que tiverem perto de casa, né, perto da sua casa, né? Essa é a lógica do neoliberalismo, né? A gente personaliza muito, né? A gente fala o Trump, será que o Trump está fazendo? Mas o Trump não tem uma elite por trás, não tem o que essa elite está planejando? Será que essa elite toda não vê algo prejudicial? Ou será que tem alguns ali vão lucrar com isso daí, né? Então tem isso também.